Ok, pessoal, eu tinha comentado anteriormente que nem toda taxa de juros coincide, né, o tempo dela com o período de capitalização. No primeiro momento é meio estranho esse conceito, né? Você poderia pensar, mas como assim, né? Eu vou aplicar dinheiro em um determinado tempo, mas a taxa é dada em outro, tal? Como é que funciona isso? Ó, na verdade, as taxas chamadas nominais, elas são taxas que nós consideramos como referenciais, ou seja, são taxas que normalmente são dadas no período de tempo mais abrangente, geralmente é ano, porém a forma de utilizá-las, a forma de usá-las em algum cálculo financeiro numa fração de tempo menor. Um exemplo bem clássico disso, desse tipo de taxa, as taxas de financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal. Se você for a um banco, se for a própria Caixa Econômica Federal, o mesmo Banco do Brasil, e quiser fazer um financiamento, normalmente o gerente, né, o simulador lá, se for pela internet, ele vai te dar o valor do custo anual, que é a taxa nominal, por exemplo, de 9% ao ano. Agora, lembrando que você não vai pagar parcelas mensais, parcelas anuais do seu financiamento. As parcelas serão mensais. Ou seja, apesar da taxa de referência ser anual, é necessário fazer uma conversão para o formato mensal, de modo a poder calcular o valor das parcelas e, né, os outros encargos referentes a esse custo do financiamento. Então eu dei alguns exemplos aqui, como 9% ao ano, capitalizada mensalmente, né, que é o caso da taxa de financiamento imobiliário, algo como 6% ao trimestre, com capitalização diária, algum tipo de movimentação financeira que contemple, né, o prazo total de 6 meses, porém com essa condição de ter uma capitalização dia a dia, ou ainda 2% ao mês com uma capitalização diária, algo como as taxas utilizadas em bolsas de valores, né? Você pode ter uma aplicação diária, né, com liquidez diária na bolsa de valores, porém o total acumulado de uma determinada empresa, de uma determinada ação, pode ser de 2% ao mês. Isso não quer dizer que todos os dias do mês rendeu uma fração que acumuladamente tirou 2%. Na verdade, é a ideia de uma taxa, vamos dizer assim, global, mediana, né? Ela é uma taxa média, mas que, claro, ela prevê essa flutuação aí diária. Na verdade, ela é média na sua forma de calcular, mas não na sua originalidade, por assim dizer. Toda taxa nominal ela deve ser efetivada antes de ser utilizada em qualquer cálculo financeiro. O processo de efetivação é bem simples, pessoal. Basta analisar qual é o tempo da taxa e o de capitalização. Então, você vai dividir, como se fosse um regime de juros simples, a taxa nominal pelo número de períodos de capitalização dentro dela. Por exemplo, você tem 9% ao ano com capitalização mensal. A taxa está ao ano, só que a capitalização é ao mês. Como são 12 meses no ano, você vai pegar a taxa nominal, 9% ao ano, e dividir por 12, gerando então 0,75% ao mês. Daí para frente, você vai utilizar esse 0,75 como taxa efetiva mensal no cálculo financeiro posterior. Tudo bem? No exemplo de 6% ao trimestre com capitalização diária, tem que analisar quantos dias tem num trimestre. Trimestre são 3 meses, cada mês de 30 dias, então são 90 dias, né? Eu vou pegar a taxa trimestral e dividir por 90 dias para obter, então, uma taxa efetiva diária de 0,0666% ao dia. Por fim, a taxa, né, do exemplo de 2% ao mês capitalizada mensalmente, eu vou pegar os 2% e vou dividir por 30, já que o mês tem 30 dias. Então é a ideia de fazer uma efetivação simples mesmo. Eu pego os 2% que está ao mês e divido por 30 dias. Que já é da mesma forma que a diária, 0,0666% ao dia. Essas três situações são exemplos bem simples. A partir daí, o cálculo se resume a um cálculo comum. Se você for utilizar a taxa efetiva, naquilo que a gente já estava fazendo. Peguei um exemplo aqui do uso, né, da taxa nominal versus a taxa equivalente. Vamos pegar aqui o exemplo de um empresário que contraiu um empréstimo no valor de 250 mil em um banco comercial para ser pago uma parcela única após 6 meses da assinatura do contrato. Considerando que a taxa contratada foi de 15% ao ano, capitalizada mensalmente, uma taxa nominal, portanto, eu peço aí para determinar o valor do montante dessa dívida. Bom, como eu expliquei agora há pouco, a primeira coisa que deve ser feita é a efetivação da taxa nominal.
Então basta pegar a taxa nominal que está ao ano, dividir por 12 meses, já que a capitalização é mensal. Dividindo 15% por 12 vai dar 1,25% ao mês, que é a taxa efetiva do problema, da operação de crédito. Por fim, a segunda etapa do cálculo é calcular então o montante da dívida. 250 mil é o valor tomado no presente, né, como empréstimo, é o PV, 6 meses é o prazo, e você já tem a taxa mensal, só dividir ela por 100 que dá 0,0125. Então, colocando na forma aí dos juros compostos, basta somar, né, 1 mais 0,025, 125, que é 1,0125, levar a sexta, e multiplicar por 250 mil, gerando, portanto, então, um montante acumulado de R$ 269.345,80. Então, observem que não tem nada demais, por assim dizer, nesse exercício, a não ser que, antes de fazer o cálculo do montante, utilizando, né, a forma de juros compostos, a gente deve obrigatoriamente efetivá-la. Como? Né? Pegando o período dela e dividindo pela quantidade de capitalizações que existe nesse período dela. Ela está ao ano, então a capitalização é mensal, então eu vou dividir a taxa anual por 12 meses, né? 12 meses cada ano. Tudo bem? Não esquecer, pessoal, qualquer cálculo financeiro deve ter a capitalização feita antes, a efetivação, melhor dizendo, antes de utilizar em outras formas para fazer os cálculos de montante, de parcela, ou seja lá o que for. Tudo bem?